Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação. Glorificado seja Deus pelo cuidado sublime que Ele tem para conosco. Louvamos a Deus pela vida, pela salvação. Louvamos a Deus porque aprove a Ele nos acrescentar mais um dia à nossa existência. Hoje, 30 de março, nós vamos estar meditando na palavra de Deus no versículo 12 do capítulo 53 de Isaías, que diz assim: Por isso eu lhe darei muitos a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na Bíblia de Estudo do Expositor tem um comentário sobre esse texto que, que eu acho interessante ser colocado para nós. Olha o que diz o comentário. Ser designado com os grandes e repartir os despojos com os poderosos é linguagem figurativa que expressa vitória total. Nesse caso, quer dizer que Cristo, pela sua morte, liberta de Satanás a humanidade que estava sendo mantida em cativeiro, porquanto derramou a sua alma na morte. Significa que Cristo não morreu apenas pelo homem, como também, por assim dizer, derramou sua alma com a sua própria mão até a última gota. A expressão enfatiza a duração e o caráter voluntário dos sofrimentos do Messias. Em outras palavras, ele deu a sua própria vida e ninguém a tirou dele, como está em João, capítulo 10, verso 18. E com os transgressores foi contado. Refere-se às ações dos judeus em relação a ele. Ele foi crucificado entre dois ladrões, condenado como um malfeitor, conforme Mateus capítulo 26, verso 65. Crucificado com malfeitores, Lucas capítulo 23, verso 32. Chamado aquele enganador, conforme Mateus capítulo 27, verso 63. E considerado geralmente pelos judeus como um maldito, como está em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. E ele mesmo levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É no hebraico um ato que, embora tenha começado no passado, não está ainda terminado. A intercessão pelos transgressores se iniciou na cruz com as palavras compassivas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. Essa intercessão a favor dos crentes tem continuado desde então e continuará para sempre. Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25. Essa intercessão foi tornada possível pelo que Cristo fez na cruz.
Este foi um comentário apresentado na Bíblia de Estudo do Expositor. Com relação ainda a esse versículo, foi contado com os transgressores, o príncipe dos pregadores, em uma de suas reflexões, ou seja, quem é o príncipe? Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Ele, em uma de suas reflexões, mais precisamente a do dia 30 de março, pela manhã, ele fez a seguinte colocação com relação a esta colocação. Foi contado com os transgressores. Por que Jesus se dispôs a ser listado entre os pecadores? Foi uma pergunta que ele fez. Por que Jesus se dispôs a ser listado entre os pecadores? Esta maravilhosa condescendência foi justificada por muitas razões poderosas. Em tal posição, ele estaria em melhor condição de ser o advogado deles. Em alguns julgamentos, há uma identificação tal entre o advogado e o cliente, que aos olhos da lei, eles não podem ser vistos separadamente. Então, quando o pecador é levado a juízo, o próprio Jesus aparece ali. Ele se levanta para responder à acusação. Ele aponta para o seu lado, suas mãos, seus pés e desafia a justiça a trazer qualquer coisa contra o pecador que ele representa. Ele invoca seu sangue e o invoca tão triunfantemente, sendo listado com eles e tendo parte com eles, que o juiz proclama: deixa-os seguir seu caminho, que sejam libertados de descer para a cova, pois ele pagou o resgate. Nosso Senhor Jesus Cristo foi contado entre os transgressores para que seus corações pudessem ser atraídos a Ele. Quem pode ter medo daquele que está arrolado na mesma lista que nós? Certamente podemos ir corajosamente a Ele e confessar nossa culpa. Já nos disse João, o apóstolo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Certamente podemos ir corajosamente a Ele e confessar nossa culpa, porque Ele tem misericórdia de nós, porque foi Ele que se doou em o nosso lugar. Ele que foi contado entre os culpados, transfere para seu nome essa negra acusação, e os nossos nomes são retirados do rol da condenação e escrito no rol da aceitação, pois há uma transferência completa entre Jesus e seu povo. Cristo tomou todo o nosso estado de miséria e pecado, e sua plenitude é transferida para nós. Sua justiça, seu sangue e tudo o que ele nos dá como dote. Regozije-se, cristão, em sua união com aquele que foi contado entre os transgressores, e prove que você é verdadeiramente salvo ao ser manifestadamente contado com aqueles que são novas criaturas em Cristo, pois a palavra nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo
tudo se fez novo. Tudo se faz novo na nossa vida à medida que nós reconhecemos que somos pecadores, pois a própria palavra nos diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas uma coisa é certa, à medida que nós confessamos, olha, a palavra diz, não há um justo, nenhum sequer, está em Romanos 3,10. Em Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda em Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, o ser humano está separado de Deus. Mas olha o que diz a segunda parte do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Porque, diz a palavra, porque Deus prova o seu amor para conosco. Isso está em Romanos 5, verso 8. Que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, você não esqueça do que Jesus disse em João 14,6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer estar na presença de Deus? Você quer ser contado entre os salvos? Se você quiser ser contado entre os salvos, reconheça o seu pecado, clame ao Senhor pela misericórdia dele e você verá que o servo do Senhor te restaura e te coloca diante do Pai, não como criatura, mas sim como filho. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não reconheceram, ou seja, os judeus. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade, pois a palavra nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É assim que a palavra declara. Eu vou fazer mais uma colocação que se encontra na Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada, é a chamada NAA, sobre Isaías 53, que é interessante você conhecer. E ele faz essa colocação principalmente a partir do verso 13 do capítulo 52. Eu vou ler o texto para que você possa observar que não é só no verso 12 que ele se coloca diante de Deus em prol de te libertar. Mas diz o texto de Isaías 52, verso 13 em diante, que vai até o verso 15, depois o capítulo 53, que a princípio eu li apenas o verso 12. Diz o texto, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinha ouvido. Aí vem uma indagação.
quem creu em nossa pregação? Segunda pergunta: e quem foi revelado? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linguagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ainda falando sobre esse contexto, do verso 12, na Bíblia NAA, nos diz o seguinte: por isso, a morte sacrificial do servo explica sua subsequente glória e as bênçãos eternas daqueles que nele crê. Você crê em Deus? E crê da forma certa, ou seja, através de Jesus Cristo, porque é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele quem justifica, porque foi Ele
quem doou para que você pudesse ter vida. A sua parte, o despojo, destaca esses dois termos, a mensagem é a de um conquistador compartilhando a sua vitória com os seus aliados. Você tem se aliado a Jesus para ser contado com ele? Contado com os transgressores. O servo é identificado com os rebeldes, conforme está em Lucas 22, verso 37. Mas ele intercedeu. Esta é a obra sacerdotal do servo em favor daqueles aos quais representa, garantindo a aceitação deles diante de Deus. Você quer ser aceito diante de Deus? Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque é Ele que restaura o pecador. Porque foi Ele quem disse na cruz ao Pai: tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele fez essa entrega em favor daqueles que nele crê. Quem crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, esse terá vida eterna com Deus, porque é Ele, Jesus, quem o justifica diante do Pai. As suas transgressões são lavadas no sangue do Cordeiro, ao ponto de Isaías fazer uma declaração que é um convite feito pelo próprio Deus, aquele que crê. Olha que convite maravilhoso. Eu vou ler para que você possa guardar em sua memória o que diz o convite. Isaías 1, 18. A declaração é sublime a respeito daquele que crê no que Deus oferece. Vinde então, diz o Senhor, e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Na Bíblia de Estudo Expositor tem uma colocação que eu acho também interessante ser colocada para nós. Pense, o Senhor quer te deixar mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Isso só acontece através do sangue vertido na cruz por Cristo Jesus. Na explicação desse versículo, a conotação feita é que não há convite mais importante encontrado na Bíblia do que esse feito pelo Espírito Santo por meio da profecia apresentada em Isaías. O profeta Isaías apresenta este convite e que você e eu possamos nos render ao Senhor quando Ele diz: vinde. E quem disse esse vinde? O Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que te criou e que teve um propósito ao criar o ser humano, como diz em Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. O próprio nome de Israel significa príncipe de Deus, ou soldado de Deus. E assim todo israelita era chamado pelo nome de Deus. Você faz parte do Israel de Deus. Se você faz parte do Israel de Deus, você faz parte do povo de Deus.
Entretanto, não esqueça que para fazer parte do povo de Deus é preciso que você aceite o convite que ele fez. Texto que eu li, vou repetir, disse o Senhor: Vinde, então diz o Senhor, e argui-me, ou pergunte-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não há convite mais importante encontrado na Bíblia do que esse feito pelo Espírito Santo por meio do profeta Isaías. Nesta passagem, os pecados são referidos como carmesim. Isso fala de uma culpa de sangue. Todo pecado é, num sentido, um assassinato. Daí essa culpa de sangue. Esta gloriosa passagem ilustra para nós a verdade eterna de que, independentemente do mal, da iniquidade, do engano e do peso do pecado, o Senhor está disposto, com base numa confissão apropriada e no arrependimento, a perdoar tudo e, portanto, purificar tudo. Como já dito, isso é feito exclusivamente pela fé em Cristo e no seu sangue derramado, como está em Efésios, capítulo 2, verso de 13 a 18. Pois lá em Efésios 2:1, a palavra deixa bem claro que o ser humano sem Cristo, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Em Efésios 2:8 diz que ele nos oferece de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E se você perguntar o que é fé, em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Pela fé, reconheça que você precisa de Jesus. Confesse o seu pecado. Se ele tiver vermelho, ele está vermelho como a escarlata, ele vai ficar branco como a neve. Ele vai ficar transparente, porque foi vertido na cruz o sangue do Cordeiro para purificar aquele que nele crê. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso você e eu precisamos receber essa ação por fé e reconhecer que ao receber esta ação, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho, nada nem ninguém te tirará da presença de Deus. Que Ele te dê a oportunidade de você entender essa reflexão e assim ser contado diante de Deus, não como criatura, e sim como filho, uma vez que você reconhece que carece de Jesus. E se você já é filho, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para levar esta palavra àqueles que ainda não são filhos. Seja do seu lar, seja da sua vizinhança, seja da sua escola, seja do seu trabalho, enfim, aonde você colocar a planta do seu pé. Como filho de Deus, lembre-se, para se tornar filho, é preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim confessar a sua situação. E ele, Jesus, passa sobre o seu sangue, deixando mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho é contado
entre os remidos do Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe e que você possa pensar: qual é a minha situação? Se sou filho, devo anunciar. Se ainda não sou filho, devo confessar para que me torne em Cristo Jesus filho de Deus. Amém.